Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como potencializar as operações de day trade, porque as plataformas, gente, na verdade, tá? As plataformas aí profissionais, elas dispõem de várias ferramentas que podem auxiliar aí vocês a ter mais um norte mesmo, tá? Do que pode vir a acontecer aí com um determinado ativo durante o pregão. Essas ferramentas, na verdade, elas conseguem fazer sim toda a diferença para o trader, tá, gente? É muito importante, então, que vocês tentem conhecê-las aí cada vez mais. Então, aqui no vídeo eu vou utilizar, tá, a plataforma Profit Trader Clear, mas normalmente em outras plataformas vocês conseguem encontrar aí essas ferramentas também, tá? Pode ser que elas estejam aí com um nome diferente, mas costuma ser a mesma coisa, tá? Então vamos conferir na prática? Então, gente, eu vou usar aqui o Profit Trader Clear para mostrar para vocês, então, como colocar esses indicadores que eu creio que possa aí potencializar as operações de day trade, principalmente para o trader iniciante, tá? Porque o trader, quando ele está iniciando aí nas operações, tem um pouco de dificuldade às vezes de fazer alguns esboços corretamente, como as linhas de suporte e resistência, por exemplo, tá? Então esse indicador, tanto o Fibonacci Fan quanto o Pivot Point, vão formar aí no gráfico linhas, tá? Que podem ser entendidas como linhas aí tanto de suporte quanto de resistência. Então eu vou começar com a ferramenta Fibonacci Fan, tá? Aí para poder acessar aí essa ferramenta, é só vocês posicionarem o cursor aqui em cima desse F, que já vai aparecer aí para vocês, então, justamente o nome dessa ferramenta aí, tá? Então é só clicar e aí eu vou diminuir aqui um pouco primeiro o tamanho do gráfico, que fica mais fácil para vocês visualizarem aí, tá? As linhas tanto de suporte quanto de resistência. Então eu vou considerar esse período aqui, onde a gente teve então esse movimento aqui de subida, tá? Eu seleciono a ferramenta aqui então, e aí eu pego um fundo e um topo, e aí vão aparecer aqui pra gente justamente então essas linhas aqui que podem ser entendidas como suporte e resistência mesmo, tá? Percebam que se a gente ampliar aqui esse gráfico, a gente consegue perceber que assim que cruza, tá? Igual aqui, por exemplo, a gente cruzou aqui, e aí assim que cruzou essa linha, a gente teve então essa descida aqui, esse movimento aqui para baixo, e aqui a mesma coisa, assim que cruzou aí essa linha, tá? Ou seja, aqui foi na verdade um suporte, tanto aqui quanto aqui foi na verdade um suporte, e assim que cruzou o suporte aí, a gente teve esse movimento aí de descida também, tá? E o que acontece, gente? O que a gente pode perceber também? Que a partir do momento que a gente tiver aí uma vela, tá? Ou formação de velas aqui próximo a essa linha, que na verdade, como, tá? Agora a gente está para baixo dela, então ela se tornou na verdade uma resistência, tá? E quando se aproximar dessa linha aqui, que agora na verdade é uma resistência, e se passar essa primeira resistência, a tendência de pegar aqui essa segunda resistência é muito grande, tá? Justamente porque se trata mesmo de linhas de suporte e resistência. É uma maneira de vocês colocarem aí essas linhas, se vocês não conseguem, tá? Visualizar aí
onde ficam essas linhas de suporte e resistência, vocês podem então utilizar essa ferramenta aí Fibonacci Fan. Igual aqui, por exemplo, ó, se eu for colocar uma linha mesmo de resistência, aqui a gente tem uma resistência. E percebam que na verdade aqui usando a ferramenta de Fibonacci, a gente realmente tem aí resistência nessa região, tá? E se passar então, tá? Dessa resistência aqui, que a gente já sabe que tem, a gente também tem outra resistência aqui mais em cima. E aí, a ferramenta de Fibonacci também continua dizendo isso pra gente, que é justamente nessas regiões aqui mesmo, tá? Que a gente pode observar aqui, que está justamente aqui mais em cima. Então, serve como um norte para quem não sabe, para quem ainda não consegue identificar mesmo, tá? E tem um pouco de dificuldade de colocar essas linhas aí de resistência que seria para cima, tá? Onde eu ainda vou atingir, e as linhas de suporte que seria embaixo, tá? Aqui, ó, como a gente veio para baixo da linha, então a gente chama de suporte, tá? Acima a gente chama de resistência. E o outro indicador, gente, que vocês podem usar para poder auxiliar vocês nessas marcações, eu vou tirar aqui o Fibonacci para vocês conseguirem visualizar aí melhor esse outro indicador que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Seria então o Pivot Point. E como é que vocês podem colocar aí no gráfico de vocês? Vocês vão clicar, tá? Com o lado direito do mouse em cima de alguma vela, porque é interessante vocês colocarem o indicador no gráfico, tá? Vocês podem colocá-lo aqui embaixo também, igual esse outro indicador aqui, tá? Ele ficaria embaixo, mas esse eu aconselho que vocês coloquem ele no gráfico, igual as médias móveis estão. Então, é só clicar aqui com o lado direito, e aí vocês podem vir aqui em inserir indicador, pivot. Então, gente, esse indicador vai mostrar pra gente aqui no gráfico nada mais, nada menos do que linhas de suporte e resistência também, tá? Porque se vocês posicionarem o cursor aí de vocês nessa linha amarela, que seria aí a linha onde mostra justamente o ponto, o pivot point, tá? Que seria aí no 5.228. Então, a gente tem a resistência 1, que seria esse pontilhado aqui no 5.255,50. E a gente tem a resistência 2, que seria no 5.306, tá? E a gente tem o suporte, que seria aqui no 5.177,50 e um segundo suporte que seria aqui no 5.150. Então, o que isso mostra pra gente? Que a gente tem aqui, na verdade, nessa região aqui, um pivot point, tá? Que a gente pode esperar o cruzamento, tá? Dessas velas aqui para cima dessa resistência 1 para a gente se posicionar, ou a gente pode esperar, tá? O cruzamento então para baixo desse pivot point até atingir aqui esse primeiro suporte. E aí, ao atingir esse primeiro suporte, eu me posicionar aqui numa venda descoberta, por exemplo, para poder chegar e bater aqui nesse segundo suporte e eu fazer então algum lucro nessa operação de venda descoberta. Então, serve também como linhas de suporte e resistência para vocês se guiarem aí durante o operacional de vocês mesmo. Enquanto eu estiver nessa linha aqui do pivot point, talvez não seja tão interessante vocês entrarem para realizar alguma operação, tá? Seria mais interessante vocês esperarem o cruzamento mesmo, com o alvo, tá? Já colocado aqui como uma estratégia aí de stop loss e stop gain, nas resistências e no suporte, tá? Igual, por exemplo, se vocês entrarem numa posição compradora, quando cruzar aqui essa primeira resistência, vocês podem colocar o stop gain de vocês aqui no 5.306, por exemplo, tá? Então, seria aí mais uma maneira de vocês esboçarem
linhas de suporte e resistência, que na verdade a maioria dos traders, tá, operam utilizando isso. Embora muitos traders conheçam muitos indicadores, já tenham trabalhado com quase todos os indicadores presentes aqui nessas plataformas profissionais, eles acabam retomando para o básico, que seria operar justamente só com linhas de suporte e resistência. Então, por isso que eu sempre digo que é muito importante vocês entenderem como que funciona aí a maneira correta, então, de vocês colocarem essas linhas no gráfico. E aqui, se vocês diminuírem, tá, ele vai considerar aí, na verdade, as médias, tá, dos últimos pregões, então. E aí, por isso que a gente tem essa formação dessas outras linhas aqui. E aí, ele, em cima dessas, tá, marcações aqui anteriores, ele consegue esboçar, então, as linhas aí já para o próximo pregão. Então, é interessante também, justamente por causa disso, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma maneira. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, compartilhem o vídeo, deixem sugestões nos comentários, se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar as notificações e até o próximo vídeo.